Este será um vídeo explicativo sobre as principais alterações trazidas pela nova reforma tributária. O conteúdo ele será dividido em 3 vídeos. Hoje é a segunda parte, onde vamos comentar sobre as alterações dentro do regime normal. Na nossa escola eletrônica, esse regime ele aparece normalmente identificada como CRT3 Regime Normal. E o que significa CRT? Essa sigla, na verdade, ela vem de Código de Regime Tributário e é uma informação utilizada dentro do documento fiscal só para identificar o regime tributário de quem emite. No nosso caso, o CRT1 é o Simples Nacional, usado por micro e pequenas empresas que pagam todos os seus impostos de forma unificada. No 2, a gente tem o Simples Nacional, só que com excesso de sublimite de receita bruta. É utilizado para as empresas que são do Simples, mas acabaram ultrapassando o teto de faturamento estadual para recolher o ICMS e o ISS. E por fim, o CRT3, que é o regime normal. Dentro desse grupo 3, a gente pode encontrar empresas tributadas pelo lucro presumido ou lucro real. Mas calma, pode ficar tranquilo que não vamos precisar aprofundar agora a diferença entre o lucro real e o presumido. Ponto importante é entender que para o CRT3 no geral, as mudanças de IBS e CBS já começaram a atingir diretamente os documentos fiscais agora em 2026. 2026 é chamado de ano de teste do IBS e o CBS. Essas alíquotas de teste são de 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS, totalizando aí 1%. Mas calma, não significa que agora toda empresa vai passar a pagar 1% a mais de imposto. Na verdade, 2026 possui regras próprias de transição e tratamento específico de recolhimento. Lógico, tudo de acordo com o cumprimento das obrigações previstas. Então, aqui é importante a gente parar duas coisas. Ter que informar corretamente esses tributos é diferente de efetivamente a gente desembolsar aquele valor como uma nova carga adicional. Vamos para um exemplo numérico que eu creio que vai ficar mais fácil da gente poder entender. Então aqui nós vamos ter uma base de cálculo hipotética no valor de R$1.000 e também as alíquotas do IBS e o CBS. Só para a gente recapitular, a alíquota é o percentual utilizado para calcular, enquanto a base de cálculo é o valor sobre o qual a alíquota será aplicada. Então, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, a gente vai ter uma base de cálculo de R$1.000, o CBS 0,9% vai dar R$9 e o IBS 0,1% vai dar R$1. Se a gente somar tudo isso, vai dar um total de tributo de teste de R$10. Mas calma, a gente não deve estar olhando para esses R$10 e concluir que automaticamente a empresa passou a pagar mais R$10. Até porque isso é uma obrigação acessória. Antes que você me pergunte, esse termo ele é bastante utilizado na área fiscal. Enquanto uma obrigação principal está normalmente relacionada ao pagamento dos tributos, uma obrigação acessória está relacionada às informações e procedimentos que uma empresa precisa cumprir perante o fisco, como, por exemplo, emitir uma nota fiscal, preencher os campos corretamente, entregar declarações e até mesmo manter os registros. Portanto, uma empresa pode ter a obrigação de informar corretamente o IBS e o CBS, mesmo estando na fase de teste, que existe um tratamento específico relacionado ao recolhimento. Certo, entendi, mas o que realmente mudou dentro da nota fiscal? Antes da reforma, quando a gente olhava um item dentro de uma nota fiscal de mercadoria, a gente podia encontrar os grupos relacionados ao ICMS, PIS, COFINS e o IPI quando ele fosse aplicável. Só que agora no novo layout, ele também ganhou os grupos específicos para IBS, CBS e o imposto seletivo quando for aplicável. Antes que você me pergunte, o IS, o imposto seletivo, ele é um outro tributo criado pela reforma. Só que ele é direcionado a alguns produtos que são considerados, na verdade, produtos e serviços que são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Como, por exemplo, cigarro, cerveja, bebidas destiladas e também aqueles veículos poluentes ou com alto consumo de combustível. E aqui eu citei só algumas hipóteses definidas pela legislação, mas você também pode conferir a tabela completa de produtos sujeitos ao imposto seletivo lá no site da Cefaz. Mas lembra, o IS ele não vem para substituir o CBS e o IBS. Ele é um tributo separado e, quando for aplicável, também vai possuir as informações próprias dentro do documento fiscal. Certo? Agora que a gente entendeu o que é o S, vamos retornar aqui ao comparativo. Antes, nós tínhamos os produtos com NCM, CFOP, ICMS, PIS e COFINS. Só que agora, durante o processo de transição, nós vamos manter os tributos antigos e adicionar o CST do IBS e CBS, a classificação tributária e também o IBS e o CBS. E é justamente essa convivência que pode deixar o período de transição mais trabalhoso para as empresas. E desde quando isso começa a ser obrigatório? Para a nota fiscal e a nota do consumidor, o cronograma dessa etapa estabeleceu o dia 3 de agosto de 2026 como marco para o regime normal. Só que um pouco antes dessa data chegar, houve uma flexibilização das regras técnicas que poderiam rejeitar os documentos exclusivamente pela ausência das informações do IBS e o CBS. Então, aqui a gente precisa separar duas coisas que parecem iguais, mas elas não são. Primeiro, obrigação tributária é diferente de regra de validação da Cefaz. Por quê? Vamos lá. O que é uma rejeição?
Se alguma regra de validação ela não for atendida, a nota fiscal pode receber uma rejeição. Então, o sistema envia a nota, depois o ambiente verifica as regras de validações e, caso exista algum erro, o documento é rejeitado. Aí, nesse caso, a empresa precisa corrigir o problema e reenviar a nota para conseguir receber a autorização. Mas lembra, não é porque uma nota não foi rejeitada que ela está correta. E é aqui que eu quero que vocês entendam. Obrigação é diferente de rejeição. A flexibilização técnica ela foi feita para evitar que as empresas ficassem impossibilitadas de faturar durante esse período de transição. Mas lembre-se, não significa que a obrigação tributária tenha desaparecido. Não é porque uma nota não foi rejeitada que não é obrigatório informar os novos campos. Vamos dar exemplo aí, um supermercado do regime normal emitindo uma nota do consumidor. O sistema dele ainda não enviou determinadas informações do IBS ou CBS. Por conta da flexibilização, o documento não vai ser rejeitado exclusivamente por essa ausência, mas não significa que a nota foi autorizada. Na verdade, ela foi emitida tecnicamente, mas é incorreto pensar que a empresa está dispensada dessas obrigações relacionadas à reforma tributária, pois são situações diferentes. Então, a nota está incorreta, mas ela vai ser emitida e vai ser autorizada. Então, não vai impedir ou impactar de forma direta as emissões dessa empresa, mas não quer dizer que ela não tenha que corrigir essas informações e começar a informar esses novos campos para se regularizar da nova reforma tributária. E o que muda no crédito para as empresas do regime normal? Agora a gente volta naquele conceito de crédito e débito que foi explicado lá no primeiro vídeo sobre a reforma tributária. No sistema atual, os créditos eles possuem regras diferentes dependendo do tributo. O ICMS, o PIS, o COFINS, eles possuem regras próprias, enquanto o IBS e o CBS, a proposta é trabalhar com uma não cumulatividade mais ampla. Lógico, respeitando as exceções e condições previstas na legislação. Isso aumenta muito a importância da nota fiscal de compra. Vamos dar um exemplo aqui de um supermercado para você entender. Imagina que ele está comprando R$10.000 em mercadoria de um fornecedor. Na nota de compra existem esses valores de IBS e CBS. Quando as condições legais para o credenciamento forem atendidas, essas informações podem gerar crédito para esse supermercado. Depois, o supermercado vai vender essas mercadorias ao cliente dele e essas vendas vão gerar aquele débito. E ao realizar a apuração dos débitos menos os créditos, ele vai chegar no saldo final do imposto. E é por isso que uma nota fiscal emitida incorretamente pelo fornecedor pode gerar problema para o comprador. Imagina a situação, uma determinada compra que deveria ter um tratamento específico, mas o fornecedor emitiu a nota com o CST, classificação tributária ou até mesmo algum valor incorreto. Então, o comprador recebeu essas informações fiscais diferentes dos que deveriam se existir. Então, o erro deixa de afetar somente quem vendeu e passa a afetar também quem comprou, especialmente quando aquela informação participaria da apuração e aproveitamento de crédito. Certo, entendi. Mas como que tudo isso afeta os meus cadastros dentro do sistema? Vamos por um exemplo. Vamos pegar o produto A com tributação integral e o produto B com alíquota zero. Se os dois forem cadastrados no sistema utilizando a mesma classificação tributária de IBS e CBS, um deles vai estar errado. Então, se o B for tratado como tributação integral, a nota pode calcular o imposto maior do que o devido. Já no cenário contrário, se um produto é integralmente tributado e for classificado como beneficiado, a empresa pode calcular um imposto menor indevidamente. E é por isso que não é suficiente apenas preencher qualquer valor dentro do sistema. Outro reflexo importante que eu quero comentar é sobre a formação de preço. Hoje, muitas empresas analisam da seguinte forma: custo de compra, ICMS, PIS/COFINS, despesas e a margem de lucro. Durante a transição, essa conta vai precisar ser revisada, mas tem um erro muito perigoso aqui. Pegar uma alíquota futura estimada de IBS e CBS e simplesmente somar ao preço atual. Isso não vai funcionar dessa forma, porque não muda somente a alíquota de venda, mas também vai mudar a forma de crédito, tributações de compra, tratamentos diferenciados, tributos que serão retirados gradualmente e até mesmo a própria estrutura de apuração. Então, imagine um cenário aqui comigo. A gente tem duas empresas comprando o mesmo produto por R$1.000. Só que uma delas consegue aproveitar R$100 em créditos, enquanto a outra, por características diferentes da operação, não possui o mesmo exato aproveitamento. Mesmo que o preço da nota seja igual, o impacto tributário efetivo dessa compra vai ser diferente. Por isso, novamente, na nova realidade, não basta simplesmente se perguntar qual a alíquota de venda, mas também precisa ser analisado quais os créditos existentes nessa compra e como eles afetam o custo e a apuração. Agora, vamos dar uma olhada na linha do tempo até o final da transição em 2033.
O ano atual, 2026, a gente sabe que é o ano de teste, então o CBS vai estar em 0,9% e o IBS em 0,1%, que vai ser o ano da adaptação dos sistemas, os documentos fiscais e os cadastros. Já em 2027 e 2028, as mudanças são muito maiores. O PIS e o COFINS eles são extintos, o CBS passa efetivamente para a nova etapa de cobrança, substituindo os dois que saíram. O IBS continua naquela alíquota de transição de 1%, o IPI ele vai ser reduzido para zero em quase todos os produtos, exceto aquelas exceções relacionadas à Zona Franca de Manaus. E também começa a valer o imposto seletivo. Em 2029, vai começar o processo de substituição gradual do ICMS e ISS pelo IBS. Portanto, nos próximos anos, suas porcentagens serão alteradas até a completa substituição. Então, o IBS ele vai subir daquele 0,1% para 10% e será separado da seguinte forma: 10% de IBS e os outros 90% as alíquotas de ICMS e ISS. E o mesmo processo de crescimento gradual vai acontecer durante os próximos anos. Em 2030, 31 e 32, a porcentagem do IBS vai aumentando enquanto o do restante vai diminuindo. Então, como a gente pode ver, é 20% por 80, depois 30 por 70, 40 por 60, até finalmente chegarmos a 2033, onde vai ser o final da transição. O ICMS e o ISS vão ser extintos e o novo modelo passa a entrar em vigor de forma integral. E com isso a gente finaliza aqui a análise do regime normal. Só para a gente poder fazer um resumo de tudo que foi visto, 2026 é um ano de teste, mas já tem muita coisa em vigor e vocês vão precisar já dar seguimento para poder conferir NCM, CFOP, CST do IBS, CBS, classificação tributária, os tratamentos diferenciados, alíquotas e os documentos de entrada e saída. E também lembrar que o fato de algumas validações não estarem sendo rejeitadas não significa que a reforma foi adiada. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo do Simples Nacional.